Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 25 de março de 2021 e o título é Pintura. Vamos lá. Observe e escolha o tipo de pessoa que você quer ser e que você quer manter próximo a você. Escolha o tipo de energia que quer trazer para a sua vida. Há pessoas que são pura negatividade, só veem o lado obscuro das situações, enquanto outras sempre buscam algo de positivo, mesmo nos piores cenários. No momento atual, por exemplo, em meio a essa pandemia, isso fica muito evidente. Em um rápido rolar de feed em alguma rede social, se pode ver aqueles que propagam o número de mortes, as mutações do vírus e todos os aspectos trágicos e dolorosos que puder encontrar. Uns o fazem até pensando que estão ajudando, que estão informando. Outros o fazem por puro prazer mórbido mesmo. Em contrapartida, embora mais raramente, vemos pessoas que comemoram o número de recuperados, que são muitos, os avanços nos protocolos de tratamento e combate, a empatia de pessoas se ajudando e tantas outras coisas positivas que essa pausa forçada nos mostrou. Faça o teste e veja o que isso causa em você. Sentimento de tristeza, desânimo ou de fé e esperança? São escolhas. Já se comprovou que o medo causa inúmeros danos ao organismo, além de ser uma forma de controle do ser humano. Há estudos que mostram que o medo libera certos hormônios como cortisol, adrenalina e norepinefrina, e que os efeitos prolongados dessas substâncias em nosso corpo causam inúmeros danos físicos e psicológicos. Pense, você gostaria de ser responsável por causar esses danos em alguém? Acredito que não. Então, por que espalhar medo, pânico e negatividade? Por que escolher ser escuridão quando você pode ser a pessoa que iluminará o dia dos que estão ao seu redor com sorrisos e positividade? Quando você pode ajudá-los a se tornarem mais confiantes e produtivos? É simples e só depende da atitude escolhida, das cores que se quiser colocar na tela do dia que se inicia. Então, você quer um dia cheio de cores suaves ou vibrantes, ou se cercar de tons de cinza? A paleta está em suas mãos. Somos todos artistas. A tela está à nossa frente. O que pintaremos ali? Seremos pintores sombrios ou iluminados? Que paisagens queremos mostrar ao mundo? Pinte com as cores da paleta de seu coração. E também escolha os artistas que refletem em suas telas o que ressoa com seus sentimentos, pois a vida terá sempre as cores com as quais decidirmos colorir cada dia de nossa existência. Então vamos lá. Bom, esse texto, né, já deu para perceber que foi escrito na época da pandemia. E realmente naquela época eu acho que foi assim, um momento em que a gente foi ali também acho que uma das peneiras, né, da separação do joio e do trigo, porque ali a gente via muito, muito nitidamente, né, quem num momento assim tão difícil, tão com uma situação assim tão inédita, né, para todos nós, né, que nunca havíamos passado por algo semelhante. Então, algumas pessoas tentavam suavizar aquele momento, né? Aliviar um pouco o desespero das pessoas, a tristeza, o medo, a insegurança, e outros reforçavam, né, esses tipos de sentimentos. Porque quando a pessoa começa a justamente reforçar e bater muito na questão da tragédia, isso causa um desequilíbrio emocional nas pessoas. E a gente via muito, principalmente a mídia, fazendo isso, né? Esse alarde e
causando aquele desespero, aquele pânico nas pessoas, divulgando, né, realmente números aí que depois, com o tempo a gente acabou descobrindo que foram ali, eh, não correspondiam exatamente, né, à à verdade dos fatos, do que realmente estava acontecendo. E a intenção realmente era, causar medo, causar pânico, porque as pessoas com medo, elas são mais controláveis. E houve ali uma manipulação com finalidades bem escusas, e o tempo está mostrando, né, tudo, qual era a intenção deles, quais eram os interesses por trás de todo esse pânico que eles causaram. E, por outro lado, a gente presenciou também, né, situações de muita empatia, de pessoas colaborando, de pessoas se ajudando, né, porque foi um momento de muita dificuldade financeira para muita gente, né, que não podia trabalhar e aí não tinha como se manter, como sobreviver, como sustentar a família, e a gente viu ali muita gente ajudando, as pessoas que precisavam, né, quem tinha uma condição melhor, ajudando quem estava numa situação mais difícil, inclusive pessoas que, por exemplo, locatários, né, proprietários e inquilinos, fizeram acordo, eh tentando ajudar, né, os proprietários, entendendo a situação, né, dos inquilinos naquele momento, as dificuldades, patrões e empregados, então assim, e vizinhos, né. Houve muita gente que entendeu a dificuldade do momento e procurou ser contribuição na vida dos demais. Por outro lado, tem gente que, né, que só olha para o próprio umbigo e está pouco se incomodando, né, com os demais. Quanta gente aí que estava numa condição mais favorável e ficava criticando aqueles que às vezes tinham que tentar, de alguma forma, sair em busca do seu sustento, né? E também com outras questões, querer impor para as pessoas o que ela achava que era o certo e não respeitava a opinião dos outros ou os questionamentos que muitos fizeram naquela época. Então, ali a gente conseguiu ver bem, enxergar bem o caráter de cada um e o que cada um tinha como essência, né, como ser humano. Foi um momento de muito aprendizado, né, realmente. Aquele isolamento forçado nos fez abrir os olhos para muitas coisas, né, inclusive para o que era importante para nós mesmos, né. Então, ali a gente percebia muito essa questão do que nos trazia equilíbrio e que nos trazia desequilíbrio, principalmente nas questões, assim, redes sociais, o conteúdo que você acessa. E isso nos dias de hoje, né, a gente precisa observar, continuar observando. Porque, principalmente, estamos vivendo tempos aí, né, que a gente não tem um dia de folga. Cada dia é um acontecimento para trazer desequilíbrio mesmo, né? Para testar a nossa resiliência, a nossa paciência, a nossa confiança. E é importante que, assim, embora a gente precise ficar informado, acompanhar os acontecimentos, tem horas que a gente tem que saber, né, ter o termômetro ali do que é positivo, do que contribui, do que agrega e do que nos causa danos, causa desequilíbrio. Então, se às vezes você está acessando conteúdos que estão te deixando desconfortável, ali você tem que perceber que então, né, tá na hora de dar uma pausa, dar uma mudada e buscar outras coisas que
que sejam mais reconfortantes ou que te elevem, né, a vibração, às vezes música, né, às vezes quando eu tô assim, quando eu começo a perceber que eu tô ficando meio estressada com as coisas que eu tô acessando, com as informações, as notícias, né, tudo isso que a gente tem visto acontecer aí, esse tumulto todo aqui no nosso país e no mundo inteiro, né, tanta tantas coisas assim que são aparentemente negativas e que, como eu sempre digo, né, eu sempre olho pelo lado positivo, porque eu acho que assim, o que a gente está assistindo aí, né, essas exposições, são positivas porque são coisas que sempre existiram, mas que a gente não percebia. E hoje a gente está tendo a possibilidade de perceber as manipulações que sempre foram feitas, né, conosco. E quando a gente consegue enxergar, a gente também consegue lidar com isso e combater, né? Que antes a gente seguia aí de olhos vendados e enganados e acreditando em um monte de falácias aí, né? E não percebendo, né, tantos lobos em pele de cordeiro que hoje a gente consegue já enxergar. Mas tem hora que realmente, mesmo a gente entendendo que está sendo feita uma limpeza e uma faxina, a gente está tendo essa oportunidade de realmente agora desmascarar as pessoas, são momentos, né, tensos, complicados, que às vezes a gente não parece que as coisas não vão se resolver, né? É que nem tudo é no tempo que a gente quer, é no tempo que tem que ser. E às vezes a gente não tem paciência, né, para observar e ir percebendo os movimentos, né, inclusive em termos de geopolítica, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo no mundo inteiro. Então, às vezes a gente precisa, né, dar uma pausa e buscar outros conteúdos, coisas que vão nos elevar, que vão nos trazer alegria, que vão nos fazer rir, sair um pouquinho dessa energia, né, de tensão, de medo, de insegurança e nos estabilizar, né, nos reequilibrar. Então, aí às vezes você acessar conteúdos é, mais leves, música. Hoje mesmo eu estava aí ouvindo umas músicas aí dos anos 80 para dar uma relaxada, né? Que eu gosto, né? É da minha época. E a música traz, né, algumas memórias afetivas que nos fazem sentir alegres, traz aquela alegria, né, de momentos que foram importantes para gente. Então, traz aquela memória afetiva boa. Então, aí a gente tem que usar desses recursos, às vezes, ou fazer uma meditação, ou ouvir uma música, né, mais de frequências elevadas, que tem tantos conteúdos aí, né, que a gente pode acessar. E eu gosto bastante também desse tipo de música com aquela flauta xamânica, gosto bastante, me traz uma sensação de paz, de reequilíbrio. Então, é assim, nesses momentos que nós estamos novamente passando, né, por coisas muito turbulentas, diferente daquela época, mas também momentos de assim, tensão, porque muitas coisas aí estão acontecendo e que podem trazer mudanças, né? E acredito que vão trazer mudanças muito significativas para nós. Então, é um momento assim, de muita expectativa, e isso acaba trazendo ansiedade e traz alguns desequilíbrios. E isso acaba, se a gente não perceber e não der umas pausas e não retomar, né, o equilíbrio, isso pode acabar trazendo consequências físicas, né? Porque normalmente os nossos desequilíbrios físicos começam no emocional. Então a gente tem que cuidar, né? Cuidar do emocional para que isso não acabe abalando também
a nossa condição física, né, a nossa saúde. Então, justamente quando eu falo que você essa negatividade causa desequilíbrio, né, e a gente não quer causar isso para os outros, e muito menos para nós, né. A gente tem que começar cuidando da gente para a gente conseguir também manter um ambiente saudável ao nosso redor, porque quando a gente está bem, a gente acaba, fazendo com espalhando, né, essa nossa energia para todos. Então, primeiro a gente tem que cuidar realmente da gente estar em equilíbrio, da gente estar se sentindo bem, né, e com isso a gente vai estar sendo contribuição para todos aí ao nosso redor, né. Então é orar e vigiar o tempo todo aí, cuidando da nossa energia, cuidando da nossa vibração, para não deixar que a gente entre num desequilíbrio, porque às vezes a gente entra num estado aí de ansiedade que acaba ficando mais difícil de controlar. Então, é sempre estar atento para o que certos conteúdos nos trazem de sensação. E aí é o que ressoa com a gente e o que é saudável para nós. Então, sempre ter este cuidado, porque, como eu falo, a vida aí tem a cor que a gente pinta, né? Então, vamos deixar a nossa vida mais leve, mais colorida e menos tons de cinza aí, né? Mesmo menos acinzentada, menos escurecida, né? Vamos trazer leveza e alegria para o nosso dia. E essa é uma escolha que a gente faz todos os dias, assim que a gente abre os nossos olhinhos, a gente já pode estar ali colocando a cor que a gente quer que levar para o resto do dia, né? Então, sempre ao acordar, tentar acordar de uma forma assim mais agradecida, com, né, para trazer disposição, né, sempre acordando já com positividade, com alegria, que aí isso acaba contaminando o resto do nosso dia, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.